Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho em nossa unidade curricular de microbiologia para o curso de farmácia, terceiro período. Primeiro eu queria dizer para vocês que está sendo muito bom falar com vocês agora. Infelizmente a gente não pode estar perto, mas como eu costumo dizer, a gente está longe, né? Mas está perto do coração. Então longe dos olhos, perto do coração. Mesmo a gente à distância, a gente está se comunicando, a gente está se entendendo, eu acho que isso é importante. Então, essa aula, né, ela vai facilitar um pouco mais nossa comunicação, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre microbiologia de alimentos, um pouco disso, e um pouquinho também das doenças, né, que podem envolver esses micro-organismos. Então, quando eu falo em microbiologia de alimento, eu tenho que pensar muito bem onde esse alimento é preparado, quais são as condições de higiene, qual é a qualidade desse alimento. E pensar também nos agentes que vão deteriorar os alimentos, nos agentes patogênicos que os alimentos podem transmitir para nós, né? Nós sabemos que alimento é bom para nós, é nosso nutriente, mas o alimento também pode causar sérios problemas, né? Sérios riscos. Não só riscos, né, que a gente pode colocar ali de alguma infecção alimentar, uma intoxicação alimentar, mas também a gente pode pensar em outras doenças, como por exemplo a teníase, que é transmitida pela carne, né, no caso, carne do porco, mal passada, né, ou mal cozida. A gente pode adquirir a teníase se essa carne estiver contaminada, certo? Então, produzir alimento é muito importante e a microbiologia está bem ligada nessa área de alimento, nessa indústria alimentícia, tá? Como que eu posso ter a fonte de contaminação? Solo, água, planta, utensílio. Muitas vezes quando eu utilizo, né, trato do intestino do homem, de animal, manipulação errada, ração, pele de animais, o ar, pó, ou seja, eu tenho várias contaminações. Imagina que estou no restaurante, né? Se eu coço a minha cabeça, se eu faço alguma coisa que não condiz com as técnicas de higiene, ou mesmo com a minha mão suja, e encosto, por exemplo, no alimento, eu estou vinculando isso para mim. Eu estou passando isso para o alimento e eu vou acabar ingerindo isso. Então a gente tem que pensar nas condições do ambiente e nas condições que eu vou manusear esse alimento, tá? Então, quando eu falo em análise microbiológica de alimento, eu penso muito na vigilância sanitária, né? Os ministérios do governo têm o órgão da vigilância sanitária que vai atuar, por exemplo, no estabelecimento. Quando você verifica que há uma fiscalização, eles vão avaliar toda a questão de higiene, toda a questão de estrutura também. Então, geralmente, eles vão conhecer a cozinha. Eles vão ver se a cozinha está em condições de se produzir, preparar um alimento ou não. E uma fábrica também. Então, eu costumo até dar o exemplo da novela da Maria da Paz. Todo mundo entrava na fábrica dela de bolo. E todo mundo ia para onde? Para a cozinha. Tava todo mundo fazendo bolo, aí chega um, corta bolo, come bolo, experimenta. Você vê o funcionário lá com touca. Alguns com toucas. Outros entravam, chegavam da rua, né, já entravam na fábrica, digamos assim. Claro que é uma novela, mas retrata para nós algo que não deve ser feito. A gente não vai entrar no restaurante, na cozinha do restaurante. Não devemos fazer isso. Por quê? Porque a gente pode contaminar algum alimento que está ali. E isso pode ser levado, né, para outras pessoas também. Tá? Então é muito importante pensar na vigilância sanitária, nos mecanismos que nós temos de controle de micro-organismos nos alimentos. Geralmente a gente padroniza, né? Faz uma padronização da metodologia que a gente vai utilizar. Eu tenho que verificar, então, a qualidade da matéria-prima, como que chegou isso para nós, a higiene no preparo da matéria-prima e como que eu vou conservar essa matéria-prima. De modo geral, técnicas que eu utilizo para verificar micro-organismo em alimentos. Microscopia. Então, geralmente eu tenho um meio de cultura, faço um meio de cultura, que nós já vimos, né, os vários meios de cultura, e uso a técnica da microscopia. De modo geral, basicamente, seria isso, tá? Então, eu penso, né, eu esquematizo uma análise microbiológica. Eu tenho que ter a amostra do alimento, preparar essa amostra, né, para o meu
exame microscópico, por exemplo. Eu posso preparar isso através de cores, coloração, técnica de coloração, ou preparação a fresco, depende do que eu vou estar querendo observar aí. Posso fazer uma análise por contagem total de colônia, contagem diferencial de colônia. Posso dividir meus micro-organismos, né, em bactérias, bolores, leveduras. Posso pensar qual é o tipo fisiológico desse micro-organismo. Ele é aeróbio? Ele é anaeróbio? Ele é facultativo? Ele é mesófilo? Ele é termófilo? Então eu preciso entender um pouquinho dos termos que a gente já estudou para ver qual é a classificação que a gente vai dar para aquele micro-organismo. Então, pensando sempre na classificação do micro-organismo. E eu vou identificar esse micro-organismo. É uma bactéria? É um fungo? É um protozoário? É um vírus? O que eu posso ter naquele alimento de micro-organismo? Então, vamos pensar nessas análises aí. Eu tenho alguns exemplos aqui. Alimento enlatado, que a gente encontra muito, né? Que a gente chama da doença, no caso, botulismo, né? Que, na verdade, é um micro-organismo, né? Que é o Clostridium botulinum. Então, eu tenho também a possibilidade, nesses enlatados, de dar condições para o crescimento desse micro-organismo, né? Ou, vamos falar dessa toxina. Então, as condições que foram feitas, né, para que eu coloque isso dentro da lata, um milho verde, por exemplo, dentro de uma lata que tem aquela água do milho, né? Aquilo ali tem que ser extremamente o quê? Tem que ser extremamente estéril. Eu não posso deixar crescer micro-organismo ali. Então, jamais eu posso abrir uma lata, utilizar e deixar essa lata, né, com o restante do milho. Porque essa lata vai ficar aberta. Então, o ideal é tirar essa lata, colocar no recipiente tampado, na geladeira, que também ajuda a conservar os alimentos, a gente vai ver mais adiante. Tem a salmonela em ovos. Daí prepara, por exemplo, maionese caseira. Utiliza os ovos, podem ter a salmonela, pode passar para muitas pessoas que comem aquela maionese. Seria um exemplo também, tá? E tenho também outros exemplos que a gente conhece do nosso dia a dia, da nossa percepção. Então, assim, vou fazer uma conserva. Tem que tomar cuidado com quem? Tem que tomar cuidado com o bacilo anaeróbio que produz esporos resistentes, que é quem? O Clostridium botulinum. Então, eu tenho que tomar cuidado com o botulismo. Então, quando eu vou fazer algo na minha casa, utilizar um alimento que eu vou fazer uma conserva, vou fazer uma pimenta, quais são as condições de higiene que eu garanto para você que não tenha esse micro-organismo? Porque esse micro-organismo pode ser fatal para mim. Ele pode gerar para mim muitos problemas de saúde. Então, seria um exemplo. Quando eu trabalho com alimento, eu sempre tenho que ter essa asepsia, essa higiene mesmo muito bem controlada. Porque o alimento pode ser um veículo de micro-organismo. Com certeza pode. Um suco que eu vou preparar, né? Nós vamos falar depois de água, mas a gente já pode entrar como alimento. Vou preparar um suco com água de torneira. Estou levando muitos micro-organismos para aquela pessoa que vai consumir o suco. Então, o ideal é preparar com água filtrada. São cuidados que nós temos, porque nós sabemos que são fontes de contaminação. Tudo bem até aqui? Vamos pensar também em outros tipos de toxinas, né? Falamos da salmonela, falamos do botulismo. Os peixes também podem, né, transmitir algumas, no caso, né, alguns micro-organismos para nós. Eles podem ser, né, digamos que vetores, porque na verdade pode estar em contato com o peixe. E a gente pode se alimentar de um peixe cru, por exemplo, e ter esse micro-organismo ali, né? Não deixa de ser um micro-organismo. Queijo, a fabricação do queijo também tem que ser um processo muito bem cuidado. A gente pode ter o Staphylococcus aureus ali. Nós já estudamos esse Staphylococcus. Já vimos o que ele pode causar no ser humano. Então, gente, pensar, alimento pode estar contaminado com micro-organismo. Por isso que a alimentação, esse ramo da alimentação tem que ser um ramo muito bem controlado, né? Muito bem planejado, muito bem executado, vamos dizer assim, para que a gente não tenha intoxicação e não tenha infecção e a gente consiga aí consumir o alimento sem maiores problemas. Quando eu falo em alteração de alimentos, né, por contaminação com micro-organismo, eu posso pensar em algumas características físicas
E químicas, eu posso já observar algumas coisas. Então, um exemplo disso é que alimentos podem se deteriorar. Ou seja, todos os micro-organismos podem deteriorar um alimento. Essa deteriorização está ligada com a degradação do alimento. Vamos falar um pouquinho desses processos de degradação. Eu posso ter, por exemplo, a putrefação. Então, essa putrefação, ela seria para alimentos proteicos, por exemplo, carne. Né? Você sabe que uma carne está podre pelo cheiro. Você já sente o cheiro, né? Porque, na verdade, são reações químicas que ocorrem ali. Tem amônia, tem sulfeto de hidrogênio. Então, esse cheiro podre da carne é característico de micro-organismo. Então, a gente pode notar a putrefação através do cheiro, uma característica física, né? A fermentação, muitas vezes eu utilizo, né, alimentos que têm carboidrato, pães, massas. Eles têm esses micro-organismos que gostam de açúcar. E eles podem produzir ácidos, podem produzir álcool, podem produzir gás. E isso tudo pode ser notado, né? Pode ser notado. Produção de um gás, por exemplo. E eu tenho um processo fermentativo avançado, que não é para aquele alimento que eu quero. Não seria o estado normal do alimento. Então, a fermentação também pode ser um processo de degradação. Outro exemplo de processo de degradação seria a rancidez. Então, quando a gente fala assim, tem o ranço de fulano. Essa palavra ranço ela é muito antiga. Os idosos já usavam isso, os mais velhos, né? Para falar assim, a margarina está rançosa. A mortadela está rançosa. O que é o rançoso? É pegajoso, é grudento. Então, você olha muitas vezes, você vê que ele não está bom. Presunto, né, que são embutidos, a parte de mortadela também, margarina, a parte mais gordurosa. Então essa rancidez é uma característica que você observa no alimento. Você já vê que o alimento não está na condição ideal. Então quando eu falo em deteriorização, o que é a deteriorização? Ela vai falar para nós, ela vai mudar para nós, né? O que eu chamo de qualidade organoléptica. Então, o cheiro, muitas vezes, a coloração, né, o aspecto, isso vai afetar com certeza o valor nutricional também, tá? A textura, a qualidade, tudo isso vai ser afetado por esse processo, ou por esses processos que a gente acabou de ver. O que vai causar a deterioração? Micro-organismo. Micro-organismo, principal fonte, tá? Só que o micro-organismo, sozinho, muitas vezes, ele não vai fazer um estrago tão grande. Ele precisa de enzima que o alimento tem, insetos, muitas vezes, que vão pousar no alimento, parasitas, presença de roedores também naquele alimento. Então, deixar alimento dentro do forno, em ambiente muito fechado, isso pode causar problema, isso pode provocar doenças decorrentes dessa alimentação, né, desse alimento. Temperaturas inapropriadas para conservação, deixar fora da geladeira, ou um alimento que não é para ficar dentro da geladeira, colocar dentro. Então, tem características que vão estar ligadas a essa parte de temperatura também, que causa problema, que causa veiculação de micro-organismo. Então, a gente pode pensar, trabalhar com alimento é extremamente importante e extremamente interessante, desde que eu tenha os cuidados. Ainda mais em casa, que eu não vou fazer um teste microbiológico. Então, quando a gente fala dos testes para as indústrias, fica muito claro. Mas para nós produzir um alimento, por isso que a gente não pode, né, sair vendendo por aí os nossos alimentos sem asepsia ideal. Um bolo de pote, né, que a pessoa vende. Se a pessoa utiliza a mãozinha dela, sem uma luva ou sem uma asepsia, para pegar aquele bolinho e enfiar no pote, e ela acabou de sair do banheiro, por exemplo, tô comendo o quê? Micro-organismo. Então eu vou ter um bolinho de pote ali, que aparentemente está muito gostoso, mas será que tem nesse bolo de pote algum micro-organismo que vai me fazer mal? Pode ser. Então, toda a parte de alimentação tem que ser muito bem cuidada, né? Tem que ser muito bem fiscalizada. Então, conservar alimentos, né? Quando eu vou conservar o alimento, eu quero destruir ou remover princípios de contaminação. Então, eu quero conservar o alimento para prevenir uma contaminação, ou seja, inibir crescimento de bactéria, inibir metabolismo microbiano, destruir micro-organismos. É isso que eu preciso na preservação dos meus alimentos. Como que eu posso preservar o alimento? Manipulação asséptica. Então, toda a higiene, todo o cuidado, o mínimo de contato que eu puder ter com o alimento, melhor na hora de processar esse alimento. O calor, fervura, vapor sob pressão, a pasteurização, por exemplo, do leite, né? Já é um processo muito conhecido de todo mundo. Também usar temperaturas baixas, né? Para alguns alimentos. Então, eu posso usar refrigeração, eu posso congelar alguns alimentos. Então, a gente pode pensar, né?
Eu posso congelar isso? Muitas vezes eu congelo e eu tenho a bactéria ali. Porque tem bactérias, né, ou micro-organismos, vamos falar de micro-organismos de modo geral, que vivem em temperaturas elevadas. Estão no seu período, digamos assim, dormente. Mas quando eu descongelo, elas podem voltar. Então eu preciso entender o prazo de congelamento, o que eu posso congelar, o que é ideal para guardar no congelador. Então não é somente, vou pôr no congelador. Eu tenho que analisar muita coisa quando eu trabalho com alimento, tá? Eu posso também desidratar, por exemplo, uma fruta, uma maçã. Essa desidratação, ela ajuda, né, a controlar o crescimento de micro-organismos. Também posso colocar, né, salmoura, que eu chamo de aumentar a pressão osmótica. A gente vê comunidades que não têm geladeira, não têm condições, né, de armazenar, por exemplo, uma carne. O que eles vão fazer? Eles vão salgar isso. Então eles pegam um peixe, eles colocam no sal, porque o sal também é um conservante. Muitas vezes eles põem exposto ao sol, né? Que tem essa ação da luz que também pode auxiliar a matar micro-organismo, tá? Tem agentes químicos, que são agentes químicos conservantes para alimentos, que também não vão deixar esses micro-organismos crescerem. Tenho radiação, né? A gente falou até dos raios do sol. Tenho também radiação ionizante. Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui de cebola, né? As cebolas que são irradiadas e não irradiadas. O não irradiado seria o quê? A cebola vai se perdendo, porque ela vai se deteriorando muito mais rápido. Quando ela é uma cebola irradiada, ou seja, recebeu essa radiação, na quantidade, claro que correta e ideal, né? Não pensa em radiação, produtos radioativos que vão causar danos, que vão matar todo mundo, bomba atômica, não é isso. Seriam, na verdade, processos que a gente faz de conservação de alguns alimentos. Então, a cebola duraria muito mais tempo. Então, para a agricultura isso seria bom, para o comércio também seria bom, porque o micro-organismo não conseguiria deteriorar isso em tão pouco tempo. Tudo bem aqui? Agora vamos falar um pouquinho de microbiologia da água. Todo mundo sabe que a água é importante, né? Que a água é vital para nós, para o nosso organismo. Então todo mundo precisa de água. Então falar da importância da água é falar algo que vocês já conhecem, vocês já sabem disso. Só que a água é ambiente para muitos micro-organismos. Então tem muitos micro-organismos que vivem no meio aquático, né? Quando eu penso numa gotinha de água, ela parece muito simples, mas ela pode ser muito complexa, porque ela pode vincular muitos micro-organismos também. Então, além da substância química que compõe a água, né? Os tipos de água que eu tenho, as diferenças que eu tenho na composição dessas águas minerais que a gente conhece, águas de torneira também, eu preciso pensar, essa água tem micro-organismo, não tem micro-organismo? Muitas vezes a gente vê análise na TV, água mineral, foi feita análise, elas têm muitos coliformes fecais. Às vezes você compra água mineral de galão, não higieniza direito na hora de virar o galão, né? Não passa o álcool, não faz a asepsia correta. Quando você vira e isso entra em contato com o filtro, acaba que esse micro-organismo vai para a água. Então você está ingerindo algo cheio de micro-organismo. Então existem micro-organismos que já vivem no meio aquático. O problema é a quantidade de micro-organismos que vai chegar até nós, tá? Então é claro, né? Eu tenho micro-organismos que vivem na água, eu tenho micro-organismos que vivem no ambiente marinho, que eu chamo de piscicrófilos, eu tenho que vive nas fendas dos oceanos, que são termófilos, então depende de temperatura, tá? Esses piscicrófilos aí, eles vivem mais ou menos a 5 graus. Os termófilos já chegam a locais próximos de 100 graus. Então olha que diferença de habitat e de nicho ecológico para cada tipo de micro-organismo. Esses micro-organismos mudam a composição da água porque eles podem fornecer nutrientes para outros tipos de organismo aquático. Então, muitas vezes, né, eles representam um grande risco para a saúde. Então, muitas vezes eu classifico esses micro-organismos que a água tem como patógenos, tá? Eles podem ter um papel na cadeia alimentar importante, muitas vezes, porque são, né, micro-organismos relevantes, mas muitas vezes esse micro-organismo tão relevante na cadeia alimentar, para mim, ele vai causar algum problema. Para mim, ele pode causar algum problema. Então, não é toda a água que eu posso sair bebendo por aí.
Às vezes eu olho e falo, nossa, esse riacho tá tão limpo, vou beber essa água. Muitas vezes o gado tá ali, defecou nessa água, existem outros parasitas nessa água que eu acho que pela cor, pelo cheiro, a água tá ideal para tomar. E não, né? Pra gente saber que a água é potável, tem vários índices, que são índices de potabilidade da água. Então eu tenho que pensar nesses índices para ver se essa água atende ou não às especificações corretas, tá? Então, quando eu penso em reutilizar água, eu tenho que pensar muito. Eu vou reutilizar essa água onde? Para limpar o chão de casa, por exemplo, a água da chuva? Ou eu vou querer beber essa água da chuva? Para eu beber, eu posso pegar a água e beber? Eu preciso ferver? Vamos pensar nisso como parte da nossa disciplina, nossa unidade curricular, que é a microbiologia. Então, vamos pensar nos micro-organismos que eu posso ter nessa água da chuva. O que eles podem causar para nós? Eu não sei. Depende da região que essa chuva veio, de como são as condições dessa chuva. Então, existem vários fatores que eu preciso considerar, tá? Claro que eu posso reutilizar a água, porque tem uma pressão muito grande, né? Que a gente sabe que é importante não gastar, economizar e reutilizar. Mas onde reutilizar? Então, vamos pensar onde que eu posso reutilizar essa água, tá? Quando eu falo, então, de reutilizar a água, quando eu falo de microbiologia da água, eu penso na potabilidade. Ou seja, uma água potável é aquela água livre de micro-organismos que causam doenças. Então, livre de substância química nociva e micro-organismos patogênicos. Ela pode ser límpida, ela pode ser inodora, ela pode ser insípida, né, sem sabor, mas ela pode ter contaminação. Então, cuidado com o aspecto da água. Eu preciso ter as análises, né? Porque eu tenho contaminante químico, físico e biológico. Eu tenho que analisar tudo isso, tá? Bactérias que eu vou encontrar nessa água. Exemplo, a salmonela eu posso encontrar. Eu posso encontrar também o vibrião colérico, tá? Que também está ligado aí à falta de cuidado de higiene, à falta de cuidado sanitário. Nós já vivemos no Brasil, na década de 90, uma preocupação muito grande por causa do cólera. Então, e era veiculado pela água, tá? Pensar nisso também. Escherichia coli também pode causar grandes problemas para nós, né? Tudo isso a gente pode pensar. Eu tenho vários micro-organismos que a água pode veicular para mim, para o ser humano. Né? Um exemplo seria a leptospirose, que é a urina do rato, né? O rato faz, né, urina e um exemplo seria do rato, tá? Urina nessa água e essa água entra em contato comigo. Muitas vezes na enchente, as crianças estão brincando, nadando e tem leptospira ali. Então, a água tem que ser muito bem investigada e eu não posso sair por aí em qualquer lugar bebendo, nadando, nada disso, tá? Sempre pensar nesses cuidados. Posso ter fungo, né, que são fungos aquáticos também. Posso ter protozoário, por exemplo, giardíase, entamoeba, né, que seria a parte de amebíase. Tudo isso a água vai veicular para mim como micro-organismo. Mas também eu tenho aí princípios de potabilidade de água, né? Ou seja, micro-organismo que me indica se a água é boa ou não. Um exemplo seria o Escherichia coli, tá? Então, fazendo estudo desse Escherichia coli, a quantidade que eu tenho dele, essa água pode ser ou não potável. E algumas doenças que a água pode causar, pode veicular. Né? Quando eu tenho Escherichia coli em grande quantidade, eu posso ter diarreia, infecção urinária, dor no estômago, vômito, febre, tá? Como que eu faço isso? Eu tenho que controlar e eu tenho que me hidratar, né? Engraçado que você vai se hidratar com uma água, claro, potável. E você tem que ter todas as condições de higiene para que você possa aí, né, sair de uma crise quando você tem a Escherichia coli. Leptospira, a gente já falou, né? Que é uma bactéria que causa essa leptospirose, febre alta, dor de cabeça, dor muscular, pode levar até a morte, tá? A água pode veicular, o alimento pode veicular, o solo também pode veicular. Então, não somente a água, tá? A salmonela também, sintoma de diarreia, de febre, né? Então, sempre cuidado, né? Lavar as mãos. Cuidados básicos, a gente está vendo aí em tempos de corona, acho que a gente aumentou muito esses cuidados, né? Então, a gente continuar assim, porque não é só o coronavírus que vai poder ser transmitido se você não lavar a mão direito. Você tem outras bactérias, outros micro-organismos que também podem ser veiculados pela mãozinha suja, tá?
Falamos então um pouquinho da importância desse controle microbiológico para a nossa água e para os nossos alimentos. Depois no AVA a gente vai fazer uma atividade falando um pouco sobre isso. E eu deixo aqui meu abraço para vocês. Muito obrigado. Um beijo.